Olá pessoal, saudações, espero que vocês estejam bem. Eu sou o professor Wilson e esta é a aula 2 do minicurso Imagens da Frente Italiana. Tá? É a última aula do minicurso. Tá? Na aula 1 eu fiz uma apresentação minha, do meu trabalho, e nós contextualizamos o envolvimento e a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, que é o pano de fundo sobre o qual as imagens que serão analisadas nessa aula e que são o foco deste minicurso foram produzidas. Tá? Bom, o que a gente vai fazer nessa aula de hoje? Eu quero trabalhar com vocês as fotografias produzidas sobre e pela Força Expedicionária Brasileira, durante sua participação na campanha da Itália. Eu parto do pressuposto que essas fotografias, elas são documentos históricos. E aí a gente precisa fazer aquela pergunta básica, Aquela pergunta que, assim, a gente está careca de fazer, está careca de responder, principalmente quem é da história, Quem é que é graduado em história, quem é que fez pós-graduação em história, que é a famosa pergunta: o que você entende por documento histórico? O que é documento histórico? O que é fonte histórica? Eu entendo a fonte histórica como um vestígio do passado, como algo que sobreviveu à ação implacável do tempo por uma razão ou um conjunto de razões. Essa ação do tempo tudo consome, A maioria daquilo que passou por esse mundo desaparece com o tempo, cai no esquecimento e por alguma razão, algum conjunto de razões, esse algo que pode ser tangível como uma carta ou intangível como esta gravação, sobreviveu à ação do tempo. Não tinha originalmente uma intenção de ser fonte, foi produzido por um outro uso, tinha um outro valor de uso, uma outra utilidade, e por uma razão ou um conjunto de razões sobrevive à ação do tempo e é elevado à categoria de fonte histórica. Essa elevação, ela se dá através de uma operação que envolve sujeitos, instituições, concepções de memória, de história, de patrimônio histórico, de relações de poder, e que acabam compondo coleções, arquivos, que são mantidos por instituições públicas ou privadas, ou mesmo por particulares, colecionadores como eu coleciono fotografias, Eu coleciono selos postais, eu coleciono cartões postais, eu coleciono documentos históricos ligados à Segunda Guerra Mundial. E que o historiador olha para esse material e diz assim: isso é fonte. Isso vai me ajudar a responder um problema de pesquisa acerca do passado. Essa concepção de fonte histórica que a gente tem, ela nasce no século XIX, Está muito ligado a um tipo de historiografia que se produziu no século XIX, que erroneamente nós chamamos de positivista, Não vou entrar aqui numa discussão de teoria da história, mas é muito problemática essa alcunha, esse rótulo, Mas a gente pode dar um exemplo do Rank. O Rank não era positivista, a escola dele era o historicismo alemão, E que vai desenvolver uma concepção de história e de documento, E ao longo do século XX, a nossa visão de documento, que antes era restrita a documentos escritos e de caráter oficial, ou seja, que estão ligados ao percurso ao longo do tempo do Estado Nacional, se amplia. E a gente passa a entender que fonte histórica é algo muito além do documento escrito. Não que o documento escrito seja desqualificado, que fique muito claro, tá, gente? O documento escrito continua sendo importante. O documento estatal continua sendo importante.
Contudo, ele faz parte de um repertório muito maior de fontes disponível para o historiador. Essa ampliação do conceito de fonte histórica vem também com uma ampliação da ideia de história, com uma renovação dos objetos, né, de estudos do historiador, das possibilidades de pergunta para o passado. E aí a gente pode citar as contribuições da escola dos análises, que mais? Do marxismo, do pessoal ligado à história econômica, de autores situados no hemisfério norte, seja na Europa, seja nos Estados Unidos. Né? Uma contribuição muito forte da teoria social, então você tem ali a sociologia produzindo saberes que nós do campo da história vamos assimilar e vamos utilizar para tentar entender essa coisa doida aí que é o passado. Né? E aí o conceito de fonte histórica se amplia. No caso do século XX, as imagens, elas começam a ter uma importância muito grande. Por quê? Porque a gente está falando de uma sociedade em que a comunicação de massa surge, e essa comunicação de massa, ela vai ter um suporte visual significativo. A gente tem revista ilustrada, a gente tem cinema, fotojornalismo, cartaz. Gente, quem curte Revolução Russa, existe um tipo de iconografia da Revolução Russa que são os cartazes, né? Você tem, por exemplo, no campo da história da arte, o muralismo mexicano. Estou pensando nas obras do Diego Rivera, né? Então, os jornais passam, né, a também trabalhar com imagens, não só fotojornalísticas, como também charges, caricaturas. Então, o século XX ele foi propício para a extensão do conceito de fonte histórica para o campo da imagem. Por quê? Porque ele é o século da imagem. Tá? Vamos pensar a Segunda Guerra Mundial. Não dá para a gente pensar a história da Segunda Guerra Mundial sem fotografia, sem charge. Como pensar o nazismo sem levar em consideração as suas concepções de beleza, que vão ter como meios de expressão a arquitetura e urbanismo do Albert Speer e a arte, as artes plásticas do Terceiro Reich. Estou pensando nesse sentido no livro da grande historiadora Vanessa Bortolucci, né, que trabalha com a arte no stalinismo e no fascismo, nos fascismos históricos, do qual o nazismo faz parte. Então, o século XX é um século que você tem um volume muito grande de imagens visuais produzidas e colocadas em circulação. Portanto, inevitavelmente, a história teria que uma hora chegar e dizer assim, olha, isso aqui vai ter que ser fonte. Como hoje. Gente, recentemente foi publicado um artigo, eu acho que é na revista Estudos Históricos do CPDOC, lá da FGV, que vai analisar todo o discurso político da extrema-direita brasileira a partir de memes sobre o Bolsonaro, sobre o presidente Jair Messias Bolsonaro. Não estou aqui falando se é legal, se está certo, se está errado, não estou tomando aqui uma posição política, tá, gente? Antes do pessoal me encher o saco aí, por causa de citar Bolsonaro, né? Mas eu estou mostrando para vocês um exemplo de texto contemporâneo, né? Estou aqui usando a expressão que o meu cunhado, que é da área de letras, trabalha, né? Textos contemporâneos que envolvem imagens, que são fenômenos contemporâneos, o meme é um fenômeno contemporâneo, e que a história está problematizando. Por quê? Porque ele tem uma força muito grande entre as pessoas. A imagem acontece a mesma coisa na primeira metade do século XX. Ela ganha uma força significativa
entre as pessoas. Ela tem peso de verdade. Como diz o ditado, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Como diria o personagem da escolinha do professor Raimundo, Pedro Pedreira, há controvérsias. Né? Sim, a gente vai discutir isso, né? A gente não vai tomar a imagem como uma verdade pronta, né? Mas aos olhos da doxa, né, a imagem não pode mentir. Claro, aqui eu estou parafraseando o Philippe de Bois, né, quando ele vai falar do realismo fotográfico. Então a gente precisa parar para pensar nessa fonte. E aí eu tô imaginando a história no século passado, a partir de todo esse universo de ampliação da discussão intelectual, das ciências sociais, da filosofia, essa sociedade de massa que se descortina no começo do século XX, que vai ser alimentada por imagens. Então há um contexto aí em que, finalmente, né, a partir da década de 1970, e aí eu vou usar como marco a História Nova, né, final dos anos 70, estou pensando no manifesto do Jacques Legoff, a imagem aparece como fonte, começa a aparecer de fato, né, começa a ter, assim, pelo menos para um setor da literatura especializada, né, começa a aparecer como fonte, como uma fonte que tem uma potência muito grande. No Brasil, essa discussão ela chega principalmente a partir do começo da década de 1980, né? A gente começa a falar de fotografia e história no começo dos anos 80, e nós temos dois autores que são essenciais para essa discussão metodológica, né? Que são o Boris Kosoy, grande Boris Kosoy, fotógrafo e historiador da fotografia, né? Um grande teórico da fotografia, e a incrível Miriam Moreira Leite, né? Grande historiadora também da fotografia. Ela vai trabalhar uma temática que eu gosto bastante, né? Num livro chamado Álbuns de Família, que ela vai trabalhar acervos familiares, né? Fotografias de família, álbuns de família, imagens de casamento, né? Aquelas fotos de núcleos familiares em estúdios. E são livros, é uma obra, se eu não me engano, é de 93 esse livro, tá, gente? Tô tentando aqui lembrar de cabeça para fazer bonito, né? Podia puxar minha colinha aqui no computador, não vou fazer isso não. Vamos tentar trabalhar de cabeça, tentar assim exercitar a nossa erudição, né? E é muito bacana isso porque essas fotografias de estúdio, elas têm toda uma série de convenções que refletem uma cultura visual de uma época, né? Existe todo um conjunto de técnicas de tratamento dessas imagens. Para vocês terem uma ideia, as imagens de estúdio elas eram retocadas, né? Sabe aquele retrato bonito que está lá na sala de jantar da casa da tua avó? Sabe aquele porta-retrato de madeira ou de metal das antigas, né? Decorado. Nossa, eu ia na casa da minha bisavó, sempre via isso, né? Aquelas fotografias de estúdio do rosto da pessoa, ou ela sentada numa pose solene, ou então aquela famosa foto, né, da pessoa durante a sua formatura sentada em uma cadeira, togada, né, com aquela cobertura, né, de cabeça. Então, essas fotografias que foram produzidas profissionalmente, principalmente em estúdios, todas elas sofriam retoque. Né? Se você for olhar para aquelas imagens, né, eu estou pensando numa que eu gosto muito, que tinha na casa da minha bisavó, né? Que aparece a minha bisa e a minha tia-avó, ambas falecidas, né? Grande, e estava numa moldura pendurada numa das paredes da sala de televisão, da sala de estar. Nossa, a pele dela estava impecável. Eu olhava assim, nossa, mas estava assim, impecável. E a minha bisavó já era uma senhora de idade, já tinha marcas do tempo, né? Pois bem, as fotografias de estúdio, elas sofriam tratamento. Sabe que hoje a gente reclama, né? Ai, meu Deus,
a Joaninha, lá no Instagram, ela coloca filtro, né? Hoje, deixa eu dizer uma coisa para vocês, isso aí é uma prática comum, das antigas. Você tinha, por exemplo, nas revistas de fotografia, né, nos periódicos voltados aos profissionais da fotografia, a comercialização de material para retoque. Tinha lá a mesa de retoque, que podia ser feito diretamente no filme, no negativo, né? Ou então na fotografia já revelada. Era normal. Por quê? Porque o retrato de estúdio tem uma função de memória muito grande. O retrato de estúdio, quando produzido, e principalmente aquela fotografia solene da pessoa, né? Aquela fotografia estilizada, ela não é para, ela é para aparecer. Ela tem uma função de memória e ela é para ser vista, ela é para ser visualizada. Ela vai ser colocada no porta-retrato que vai ficar sobre uma mobília. Pode ser aquela estante de livros baixa, de madeira, polida, né? Pode ser pendurada na parede. Aquilo é para ser visto. Aquilo não é para ir para uma caixa de fotografia e ser jogado no armário. Então, logo, é uma imagem que tem que causar um impacto. A pessoa tem que olhar para aquela foto, que estava bonita nessa foto em Mary. Ou então, meu Wilson, que bacana, né? Como você está bem na tua formatura. E aí você tem todo um tratamento dessa imagem. Eu vou dizer para vocês que assim, ó, sou fascinado por essas fotos, né? Porque eu cresci entre pessoas de idade. Né? Eu cresci numa família em que o contato com crianças da minha idade era raro. Né? Meus primos moravam distantes, eu era filho único, então eu convivi muito na casa da minha bisavó e na casa das irmãs dela. E eu sempre gostei muito de ver esses retratos, de ver elas mais jovens, né? E como eram impactantes pela beleza desses retratos, né? Então, isso era uma prática comum. Então, a primeira coisa, né? Se tu achas que tu tá abafando com o teu Instagram e com os filtros, sinto te dizer que isso não é uma novidade, né? Claro que a tecnologia de tratamento da imagem mudou, né? E aí também é uma coisa muito interessante. Por quê? Porque a imagem é uma idealização. A gente idealiza, a gente quer uma imagem idealizada de nós. A gente quer olhar para aquela foto e sentir prazer, se sentir bem olhando para aquela imagem. Tá? Eu, por exemplo, sou um cara que tem olheiras, né? Detesto quando tiro uma foto minha e fica com as olheiras aparecendo. Então a gente gosta de idealizar, a gente sente prazer em olhar uma boa imagem, né? Então tudo isso vai fazer com que os pesquisadores comecem a problematizar por que a gente gosta disso? Por que tem essas convenções, né? Tem todo um contexto de cultura visual para ser levado em consideração, de conceito de beleza, de status social, porque hoje para nós fazer um retrato é simples, pega o celular, tira lá uma foto daquela tua encravada e coloca no Instagram, né? Hoje você baixa o TikTok e faz um videozinho infame, né? Mas há 40, 50 anos atrás, por exemplo, não era bem assim, tá? Vou dar um exemplo para vocês. As fotografias elas eram analógicas. Você só ia saber o resultado depois que fosse revelado. Isso se não queimasse metade do filme. Né? A minha sogra, ela conta uma história muito interessante. O álbum de casamento dela é muito bonito. Né? A minha sogra é uma senhora distinta, né? Meu sogro também, né? Tem o meu sogro, tem a minha sogra. E eles se casaram e ela sempre conta que eles contrataram o melhor fotógrafo da época para fazer as fotos, né? E mesmo assim, com um monte de câmera, com uma galera toda, tiveram problemas as fotografias. Né? Tiveram fotos que queimaram, que ficaram saturadas, enfim, que teve uma série de empecilhos. Por quê? Porque era uma tecnologia analógica, né?
que você não tinha muito controle sobre ela. É diferente hoje quando você pega a fotografia digital. Então, tudo isso vai fazer com que esse material produzido, né, essa materialidade chamada fotografia, esse objeto, seja instigante para nós, historiadores, para fazer perguntas para o passado. Então, a partir da ampliação do conceito de fonte histórica, a fotografia se torna uma fonte privilegiada, né? Afinal de contas, uma fotografia, assim como as imagens de uma forma geral, não são produzidas aleatoriamente. Elas têm intencionalidade. Elas são produzidas a partir de determinadas circunstâncias com determinados fins. Ou vocês acham que vocês só publicam imagens no Instagram de bobeira? Vai lá, confessa. Tu curte pra caramba. Quando você posta uma imagem no Instagram e tem lá 50, 100 curtidas. Gente, eu sou peixe pequeno, mas para mim 100 curtidas eu me acho a celebridade virtual. Por quê? Porque tem uma intencionalidade. Essa intencionalidade varia conforme as circunstâncias. Por exemplo, o governo brasileiro, quando manda o pessoal da Agência Nacional, ou então o USA Arms Signal Corps, vai fazer as fotografias da FEB, né? O Serviço de Informação do Hemisfério vai botar em circulação essas imagens. Tem intencionalidade? É evidente que sim, né? São intencionalidades que partem de circunstâncias diferentes, mas que estão aí, tá? Você aposta algo quando produz uma imagem. Você tem uma intenção com essa imagem. Pode ser você como sujeito, ou então um órgão de comunicação social das Forças Armadas no contexto de guerra. E tudo isso o historiador da imagem tem que levar em consideração. Tudo isso eu tenho que pensar na hora de analisar esse documento histórico. Tá? Mas o que tem de documentos acerca da FEB, em termos de fotografias? Porque assim, ó, eu vou falar uma coisa para vocês, né? E já entrando no específico dessa aula. Quando a gente fala de documentação acerca do Brasil na Segunda Guerra Mundial, a gente tem coisa para caramba. Falei isso lá na primeira aula, vou repetir, vou bater na tecla. Nós temos no Brasil, pelo menos desde 1944, registro fotográfico acerca da FEB. Registro fotográfico antes mesmo dos expedicionários embarcarem para a Itália. Quer ver? Deixa eu mostrar uma imagem para vocês, então. Eu vou compartilhar com vocês, tá? Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui pelo... Eu vou ter que pegar essa por um outro caminho. Vocês me dêem um minutinho. Vou mostrar para vocês uma que eu gosto bastante. Faz parte da minha coleção particular. O negócio, ela já está aqui, de frente. Não está de frente. Senti, galera, tem muita coisa aqui de imagem, né? Achar aqui, vamos ver se eu consigo encontrar já de cara essa imagem, né? Para a gente pensar um pouquinho dessas fotografias sobre a FEB. Não sei se vocês estão ouvindo ao fundo, né? O meu filhinho mais novo, Érico, está acordado desde as 7 da manhã, está fazendo companhia para minha esposa, né? Aqui está. Deixa eu mostrar para vocês. Essa imagem, a imagem que eu vou compartilhar com vocês faz parte da minha coleção. Eu adquiri essa imagem recentemente.
Na loja MP Militaria, do Marcelo Tiburcio, lá de São Paulo. Grande Marcelo Tiburcio, se você de alguma forma ter acesso a essa gravação, cara, até demais, bicho. Sou fã teu. É um dos lugares mais bacanas que a gente tem para encontrar material, quem coleciona militaria, documento histórico. Tá aqui, vamos lá. Acredito que vocês já estejam visualizando, né, essa imagem. Essa fotografia, provavelmente, né, a gente usa provavelmente porque é por uma questão de modéstia, de humildade, né, ela não tem informações no verso, mas eu acredito que seja uma fotografia no contexto de embarque da Força Expedicionária Brasileira, né? Por quê? Porque os uniformes que estão sendo utilizados são o uniforme, né, dos expedicionários brasileiros, né? No contexto de embarque para a Itália, né? Estão utilizando o célebre uniforme popularmente conhecido como Zé Carioca, né? Feito em brim, né? Estão utilizando material de lona tipo Mills, né? Pode ser, essa imagem pode ter sido feita no Rio de Janeiro, né? Em algum lugar do Rio de Janeiro. É uma fotografia muito bacana, ela está um pouco descentralizada, né? Está puxando um pouquinho para o canto esquerdo, né? E ela é uma fotografia que tem um uso muito bacana. A gente pode discutir, né, ela como um registro de um momento extremamente importante da história militar recente, que é esse contexto do embarque para a Itália, né? O quanto que isso foi importante, o quanto que, por exemplo, para os sujeitos que aparecem nessa imagem, né, talvez tenha sido a primeira vez que eles saíram dos seus lugares de origem. Pode ser que até então eles nunca tinham se deslocado tão longe de seus lares. Tá? Aqui a gente tem uma fonte muito bacana para pensar a indumentária da Força Expedicionária Brasileira. Tá? Eu acho que a gente tem aí. Estou pensando não só para quem é historiador, né, para quem é professor de história, mas, por exemplo, para quem pratica reencenação, né, está querendo reconstituir um uniforme e de forma bastante detalhada, você pode, através dessa imagem, ter uma ideia de como que os trajes eram vestidos, a posição das coberturas, tá? Então, por exemplo, se eu vou reconstituir um uniforme com os equipamentos, né? Aí eu vou lá no CHO, falo com o César Campiani e Maximiano, encomendo lá o uniforme. Como é que eu vou, né, me trajar de forma verossímil, né? Você tem na fotografia um meio para isso, como por exemplo nessa imagem. É uma imagem oficial? Não, não é uma imagem oficial. Ela foi uma imagem feita a partir de uma câmera portátil. Pelo desenquadramento aí, né? Eles não tão centralizados, puxando um pouquinho para o lado, para o canto esquerdo. Tenho minhas dúvidas se o fotógrafo tinha grandes habilidades técnicas, mas é uma foto nítida, né? Você consegue ter uma riqueza de detalhes e que pode, por exemplo, ser uma fonte muito bacana para trabalhar uniformes, os aspectos materiais, a cultura material da FEB. Porque aí eu vou pensar num livro que saiu recentemente, do César Campiani Maximiano, 120 objetos que contam a história do Brasil na Segunda Guerra Mundial. O César vai fazer uma discussãozinha bacana sobre a importância do objeto como fonte histórica. Né? Existe um conceito que eu acho que é muito importante para nós no campo da história, que é o conceito de cultura material.
Como é que eu estudo cultura material? Que fontes que eu vou utilizar? As fotografias podem te ajudar nessa tarefa, como, por exemplo, nessa imagem aqui, no contexto de embarque para a Itália. Você tem aí o uniforme, né, destinado aos expedicionários, você tem o equipamento de lona tipo Mills, que era utilizado pelo EB. Então, você tem uma riqueza de elementos iconográficos que você pode utilizar numa pesquisa sobre cultura material. Ou então, se você que está me assistindo tem um tesão louco por história da FEB e está querendo recriar um uniforme com seus equipamentos, isso aqui pode te ajudar. Isso aqui pode servir de um guia, por exemplo, para posicionar direitinho a cobertura, né? Saber como se coloca adequadamente uma polaina, né? Aqui entre nós, tá? Que fique entre nós, né? A gente já viu foto dos uniformes históricos do Exército com polainas colocadas de forma incorreta. Aí tu vai dizer, pô, isso é chato, né? Sou historiador, né? Prezo pela fidedignidade das coisas, né? Então, esse é um exemplo de fotografia pré-embarque. As fotos, as imagens, os registros são feitos desde o momento em que a FEB é criada, os integrantes daquilo que seria o corpo expedicionário originalmente estão se reunindo no Rio de Janeiro, né? Vamos ver mais uma imagem, mais um exemplo desse pré-embarque? Isso aqui é uma fotografia particular, né? Revelada em estúdio, né? Esse tipo de corte da borda, que era feito com uma tesourinha especial para isso, era bem típico, né? Das fotografias particulares reveladas em estúdio, né? Então isso aqui não é uma imagem oficial, ela tem uma outra intencionalidade. Agora vamos ver uma imagem oficial? Vamos lá. Vamos trabalhar um pouquinho imagens oficiais da FEB no contexto de embarque. Essa aqui, por exemplo, né? Esse é um exemplo, né? É um desfile em São Paulo, em 1944. Percebam que eles estão utilizando o uniforme de serviço do Exército Brasileiro da época, né? Essa é uma fotografia que foi publicada numa revista ilustrada, dedicada à participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, publicada em 44, né, no contexto de embarque da FEB, né, mostrando como que o governo brasileiro estava se preparando para a guerra, né? Percebam que essa imagem foi revelada de forma invertida, né? O Coração Brasil está na manga direita da túnica que os soldados vestem, né? Para estar na manga esquerda, né? Então provavelmente o negativo, né? O negativo não, o filme foi revelado de forma invertida, né? Foi publicado de forma divertida. E o que a gente tem aqui? A gente tem uma imagem oficial. A gente tem uma imagem que tem um uso de propaganda, tá? que segue um padrão que é muito comum nas imagens oficiais, tá? Se você for pegar, por exemplo, cartões postais que foram publicados por órgãos do governo brasileiro que veiculam propaganda de guerra, tem essa ideia da prontidão, do soldado em armas, altivo, olhando para o horizonte, né? O Ricardo Bonalume Neto, grande Ricardo Bonalume Neto, saudoso Ricardo Bonalume Neto, no seu livro A Nossa Segunda Guerra, ele no primeiro capítulo, ele fala um pouquinho disso. Claro, não era a intenção dele tratar as imagens, né, produzidas pelo regime estado-novista acerca da mobilização brasileira na guerra, mas ele dá uma pista muito bacana, que quem quiser investigar, é legal. A entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial foi acompanhada de uma produção de imagens oficiais do regime estado-novista.
Essas imagens, elas vão ter como suporte material fotojornalístico, como essa fotografia que vocês estão vendo, né, e que vai ser distribuída, né, distribuído, né, o material fotojornalístico será distribuído para jornais, revistas que existiam no Brasil e fora dele, né, como, por exemplo, vamos lá, o jornal A Notícia, que circulava aqui em Joinville, né, aqui do lado, na época. Aqui em São Bento, o jornal O Aço publicou muita fotografia da FEB, né? E esse material ele tem uma intencionalidade, que é mostrar que o governo brasileiro, que o Brasil estava pronto para a guerra, estava se preparando, né? Que era um país que estava em sintonia com a guerra moderna. Tá? Que era um país que estava pronto para ir para o combate, que estava vigilante, que estava de prontidão. Né? E é interessante que essa fotografia, ela destaca dois jovens com uma boa aparência física, né? Vamos pensar esse rapaz aqui, ó, barbeado, um uniforme muito bem assentado, né? Não está roto o uniforme, não está... ele não está desbotado, tá? Alguém vai dizer assim, mas o Wilson, não está desbotado esse uniforme, tá branco, né? Querido, deixa eu explicar uma coisa sobre fotografia em tons de cinza, nos anos 30 e 40. O verde, ele não aparece no tons de cinza, né? O tom de cinza ligado ao verde, ele nos lembra branco ou algo desbotado. Então, esse uniforme é em tons de verde. Tá? Isso aqui é um tom de verde. Tá? Isso aqui é um tom de verde. Por quê? Porque esse tipo de filme, ele não consegue estabelecer o correspondente no tom de cinza, né? Então parece que tá desbotado o uniforme. E você vai ver que tem diferença, né? Aí tu olha assim, tá, mas esses uniformes, isso aqui não poderia estar escuro que nem essa gola, quer dizer que estava tudo desbotado? Não, não é isso. É justamente decorrente dessa limitação do filme fotográfico utilizado na época. Aí você vai xingar, mas essa droga de Brasil era atrasado mesmo, né? Nem para filme fotográfico. Gente, isso era geral, tá? Isso tu vai encontrar desde da Kodak, da Agfa e Ferrania. Isso era uma limitação do filme da época. Sim, você tinha filme colorido, você tinha lá o Kodacolor e o Agfa Color, mas era muito mais caro, era utilizado de forma muito mais ponderada e planejada. Então, se vocês olharem, né, por exemplo, para National Geographic da época e pegar as matérias sobre a Segunda Guerra Mundial e ver uma fotografia colorida de folha inteira, ela tem um poder iconográfico muito maior, mas é um outro assunto, né? Que a gente pode, quem sabe, num próximo curso, trabalhar isso. Então, essa imagem é uma imagem oficial que está sinalizando que nós estamos prontos para ir para a guerra, ou que pelo menos nós estamos nos preparando, ou então que nós estamos dispostos, né, a fazer os devidos sacrifícios, né, a nos preparar de maneira séria para enfrentar um conflito, né, que está assolando o mundo inteiro. Os equipamentos que eles estão usando são equipamentos brasileiros, né? O famoso fuzil Mauser, né? A cobertura de cortiça, equipamento de lona tipo Mills, né? Então, é o equipamento padrão do Exército Brasileiro da época. Você vai encontrar isso em fotografias feitas em São Paulo, Rio de Janeiro, Nordeste, Sul do Brasil, né? O primeiro emblema da FEB, né? A FEB teve 2 emblemas, né? Este aqui, em azul, bordado o nome Brasil em branco, a gente chama de Coração Brasil,
Eu também já vi Coração do Brasil, né? Não tem um nome oficial, né? É o primeiro distintivo da FEB. Mais tarde, na Itália, aí a gente tem a Cobra Fumando. Pessoal, aqui eu vou fazer uma correção, tá? Pelo amor de Deus, não existe cobras fumantes, né? Por Deus, não é cobras fumantes. Eu sei, tem aquela música lá do Sabaton, é Sabaton, né? Eu não gosto de metal, né? De metal, então, beleza, troféu joinha, fizeram uma justa homenagem, a cobra está fumando, ou simplesmente cobra fumando, né? O emblema da cobra fumando, né? Não é cobras fumantes, tá? Então, o emblema da cobra fumando vai surgir lá no contexto da Itália, né? Os nossos expedicionários embarcaram para a Itália utilizando este emblema aqui. Eu não sei qual dos dois que eu mais gosto, tá? Eu acho que são emblemas muito belos, né? O da cobra fumando pela sua criatividade, né? E o emblema, né, do Coração Brasil, o Coração do Brasil, pela sua elegância a partir da simplicidade de sua composição. Ele é simples, é um distintivo, é um escudo verde sobre o qual foi bordado o nome Brasil. Tá? Então, aqui a gente tem um material que dá para pensar cultura material, continuar trabalhando cultura material, e já entra nos discursos oficiais do Estado brasileiro diante da guerra, através do seu material iconográfico oficial. E aí, por falar em material oficial, né, o que a gente tem, né, de tipos de fotografias sobre a FEB? A gente tem uma tipologia variada. A gente tem desde fotografias que foram feitas no Brasil e na Itália, pelos expedicionários, com suas câmeras portáteis, né? Rolleiflex, por exemplo, né? Aquela que se coloca na altura da cintura. Tem fotografias profissionais feitas por fotógrafos ambulantes, fotografias de estúdio extremamente elaboradas, né? E uma rica quantidade de fotografias oficiais produzidas, né, pelos fotógrafos enviados pela Agência Nacional, que acompanharam a FEB, ou então por norte-americanos ligados ao USA Armed Signal Corps, ou então ligados ao escritório, né, no Brasil, do coordenador de assuntos interamericanos. Essas imagens oficiais, elas têm um uso fotojornalístico, né? Qual que é a intenção dessas imagens oficiais? É divulgar o esforço de guerra brasileiro na imprensa. No Brasil, essas imagens vão ser distribuídas principalmente pelo Serviço de Informações do Hemisfério, que vai ser o órgão de imprensa do escritório brasileiro, do coordenador ou de coordenação de assuntos interamericanos, na época localizado na cidade do Rio de Janeiro, o antigo Distrito Federal. Essas imagens, elas são comuns na imprensa da época. Você vai encontrar imagens do Serviço de Informação do Hemisfério em jornais lá no Rio de Janeiro, aqui em São Bento do Sul, né? E aí eu vou mostrar para vocês exemplos dessas imagens para a gente conhecer um pouquinho elas e aí, né, vamos explorar um pouco os potenciais delas, né? Vamos começar com mais imagens de câmeras portáteis que não tem caráter oficial, e aí eu quero mostrar para vocês algumas da minha coleção e que eu estou trabalhando no meu estágio pós-doutoral. Então, deixa eu puxar para vocês, né? Vamos lá. Essa é uma imagem que também faz parte do lote
que eu adquiri lá com a MP Militaria, né? Essa fotografia aqui é uma fotografia do contexto de retorno do Brasil, de retorno ao Brasil da FEB, né? Ela é uma imagem já do pós-guerra, né? Logo após o término da guerra na Europa. Vocês estão vendo aí um grupo de expedicionários brasileiros. Essa é uma fotografia de licença, né? Eles não estão na frente de combate, né? Muitos estão utilizando uniforme de passeio, né? De verão, esse aqui com a gravata, né? Vejam, tá? Parece que tudo tá no mesmo tom, né? Tudo caqui, né? Não é aquela questão do filme. Esses uniformes são em tom de verde, né? Aqui, um dos expedicionários segura uma câmera portátil, né? Tipo Rolleiflex. Essa imagem, pelo seu enquadramento, provavelmente foi feita com uma câmera portátil, com uma pessoa, né? Que não tinha muito treinamento, muito preparo no uso, né? De câmera fotográfica. Você está vendo que a tiracolo aqui, ó, um outro expedicionário a tiracolo com uma câmera, né? Essa fotografia foi feita em um sítio histórico, tá? Eu, infelizmente, não consegui identificar o local, mas consigo situar no tempo, né? Uma foto de 45 por duas razões, né? Primeiro, pelo uniforme, né? Esse uniforme de passeio, uniforme de verão, que passa a ser utilizado, né? Muito depois do fim das hostilidades na Europa, e o emblema da cobra fumando, que começa a aparecer nos uniformes a partir de 1945, tá? Tô pensando essa informação do emblema, né? Eu vou dar os créditos ao César Campiani Maximiano, que num dos seus textos publicados lá na página do CHO, se eu não me engano, ele informa isso, né? E é uma fotografia de uma licença, né? Aqui está um civil, certamente um italiano, que pode ter servido de guia para eles, né? E é muito interessante, porque essas licenças, quem aqui convive com família de expedicionário, né? Fotografias de licença fazem parte das coleções fotográficas desses expedicionários. Aqui eu conheci o Coliseu, em Pisa, em Nápoles. Pode parecer uma simples fotografia turística, mas na minha óptica não pode ser encarado como isso. Você tem toda uma instrução acerca da cultura e da história da Itália pelos departamentos de educativos e de guerra psicológica do Quinto Exército. Você tem a produção de guias para soldados que estão em licença, explicando o que é a Itália, o que foi o Renascimento, o que foi o Coliseu. E isso não é algo desprovido de intencionalidade, né? No meu estágio pós-doutoral, eu defendo a ideia de que existe uma pedagogia por trás desse material e por trás dessas visitas, cujo registro são essas imagens. Que pedagogia, né? Uma pedagogia acerca da civilização ocidental. Por que lutamos? O que está em jogo na Segunda Guerra Mundial? Tá? Comumente, nos países do hemisfério norte, em especial nos Estados Unidos, a Segunda Guerra Mundial é vista como uma boa guerra. A guerra da liberdade contra a escravidão. A guerra da democracia contra o fascismo. A guerra da civilização contra a barbárie. Se a gente for pensar que a medalha interaliada da Primeira Guerra Mundial, no seu reverso está a Grande Guerra pela Civilização, a medalha da vitória dos Estados Unidos tem lá as cores da fita da memória interaliada, você tem uma permanência desse discurso da civilização. Hitler, numa das propagandas de guerra aliada, é representado como um bárbaro que tenta atacar um cossaco russo
idealizado, que representa a União Soviética, e acaba se dando mal. Então, você tem nessas licenças uma pedagogia de valores que são relacionados à civilização ocidental. Essa imagem, mais que um registro de um passeio, é isso também. Estamos entrando em contato com a nossa história, com a história do cristianismo, né? Vou lá no Coliseu, onde os cristãos foram martirizados, vou entrar em contato com a história da arte, né? Vou conhecer locais que, numa determinada alta cultura, é visto como importante. Então, você tem aí um registro que tem uma potência muito grande para discutir os valores que estão em jogo nessa Segunda Guerra Mundial. Tá? Essa imagem é fabulosa, né? Uma imagem que eu particularmente gosto muito. Deixa eu mostrar agora uma de fotógrafo ambulante, para a gente pensar um pouquinho essa pedagogia da guerra, né? Deixa eu só dar uma olhada no nosso tempo, como é que tá. Temos mais 10 minutos de curso, né? Eu não quero estourar o limite de 1 hora, tá? Então, vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Essas fotos também, elas servem de suporte de uma memória escrita. Vocês vão ver que tanto na época como durante os anos depois da guerra, anotações vão ser feitas e refeitas sobre os versos dessas fotografias ou mesmo sobre a frente delas. E aí eu quero mostrar para vocês uma que eu gosto bastante, né? Deixa eu compartilhar com vocês. Vamos lá. Espera aí, não está aparecendo ainda. Por que que não está aparecendo? Vamos lá, vamos ver se agora vai aparecer. O Teams tem umas coisas assim, às vezes, que me incomodam. Ó, agora sim. Então, acredito que vocês também estejam vendo essa imagem. Ela é uma fotografia que foi revelada no suporte de cartão postal. Então, tecnicamente, ela é um cartão postal, tá? Foi feita por provavelmente fotógrafo ambulante, né? No seu verso tem duas anotações diferentes. Tem uma da pessoa que protagoniza essa fotografia, que é o Sargento Lima, que está marcado com um X ali ao lado do seu pé direito, né? Na Praça de São Pedro. Essa fotografia foi feita no dia 2 de junho de 1945, conforme a anotação no verso, foi dedicada à família dele, né? E foi feita uma anotação, provavelmente pela pessoa que recebeu, né? Falando, né? De quem era essa pessoa, o pai dela, né? Então, é uma fotografia que é bastante interessante, né? É um tema recorrente, é um local recorrente em fotografias dos expedicionários, né? Você tem muita fotografia feita por câmera portátil em que aparece ao fundo, né, a Basílica de São Pedro, feita na Praça de São Pedro, né? Vejam que o acesso à Basílica não está sendo permitido, está vetado. Você tem aqui uma barreira feita de tábuas, né? Essa fotografia foi revelada sob suporte de cartão postal, um material italiano chamado Ferrania, da marca Ferrania, né? E é um exemplo desse encontro com a civilização ocidental. Quando a gente olha os guias turísticos, né, que esses expedicionários utilizavam e entraram em contato e adquiriam, né, você tem esse local como um local importante, né, no percurso, né, em Roma e pela cidade do Vaticano. Tá? Eles estão utilizando o uniforme de passeio, né, o uniforme antigo de passeio da FEB, né? Aqui o emblema, o distintivo é antigo.
Aqui, provavelmente, ele segurando um souvenir que ele adquiriu. Existia um comércio muito grande de souvenirs para esses soldados aliados, inclusive específico para soldados brasileiros, com o símbolo da FEB, com escritos em português, né? Então, tem uma outra coisa também que a gente pode trabalhar, que são os souvenirs, que tem uma dimensão simbólica bastante importante. Eu particularmente gosto muito dessa imagem. Pra vocês terem uma ideia, eu achei esse cartão postal no Mercado Livre, com a Pichincha, né? Vamos agora trabalhar um pouquinho de fotografia de estúdio. As fotografias de estúdio são extremamente elaboradas, tá? São fotografias muito elaboradas, a estética delas, as convenções. Então, vou mostrar para vocês duas que eu gosto bastante e que tem uma potência muito grande para a gente trabalhar. Essa aqui, vou usar. Deixa eu só compartilhar com vocês. Tá? Essa é uma fotografia de estúdio, ela foi feita em 1945, tá? Eu não tenho, eu tenho o ano, 1945, não tenho a data, né, o dia e o mês, né? Nela aparecem dois expedicionários, né? E entre esses expedicionários, um cabo chamado Miguel Inácio da Silva, este jovem aqui, né? Que está oferecendo cigarros ao seu companheiro, né? E essa fotografia, assim, ela é de uma beleza, né? De um cuidado estético muito grande, né? Por quê? Porque eles estão muito bem posicionados, né? Provavelmente o fotógrafo os instruiu, né? Para ter essa pose, né? Esse enquadramento. O uniforme que eles estão usando é um uniforme rico em emblemas, né? Você está vendo aqui a cobra fumando. Um lenço com o emblema do 5º Exército. Isso aqui provavelmente ele adquiriu, ou então mesmo, né? Esse fotógrafo podia ser um fotógrafo que tinha uma clientela brasileira e ter esse acessório, porque era muito comum, tá, gente? Os estúdios fotográficos, eu não sei se vocês já visitaram algum estúdio fotográfico antigo, eles sempre têm acessórios, tem chapéu, tem lenço, né? Joinville tinha, acho que era o Foto Brasil, onde hoje é a Pastelaria Itália, lá perto da Catedral Diocesana, acho que era o Foto Brasil. E você tinha lá, né? Eu cansei de tirar foto 3x4 para identidade, e você tinha chapéu, pente, lenço, para fazer uma composição, né? O pano de fundo, tá? Vocês estão vendo que aqui você tem um pano de fundo, tá? E os dois expedicionários. Essa fotografia tem uma história interessante. Eu tenho um amigo em Joinville que tem uma coleção bacana de militaria e está ligado ao Museu da Guerra. E ele, numa exposição no Shopping Cidade das Flores, o filho do cabo Miguel Inácio da Silva ofereceu para ele cópias, né, dessas fotografias, e eu perguntei se eu podia, né, ter uma cópia digitalizada para os meus trabalhos. Ele autorizou, né? O Doraci, grande Doraci, meu abraço para ele, né? Fez a gentileza de digitalizar e me mandar por e-mail, né? Então, um expedicionário aqui de Santa Catarina. Uma imagem extremamente rica. Se vocês ampliarem essa imagem, a pele dos rostos deles está impecável. Ela teve retoque, tá? Não estou aqui insinuando que eles tinham espinha, cravo, né? Mas parece pele de bunda de bebê, né? Por quê? Porque você tem todo um trabalho de retoque da fotografia, de preparo da fotografia. Essas fotografias podem ser acompanhadas tanto na frente quanto no verso por dedicatórias. Essas dedicatórias
registros de nomes, de datas, de topônimos podem ter ocorrido na época ou depois, tem isso também, tá, gente? Nem todo registro escrito sobre a fotografia é da época, né? Num processo de recordação, de preservação da memória, eu me recordo e anoto para não me esquecer. Então, tem casos de fotografias que você tem escritas diferentes, que denotam tempos diferentes, e isso tu pode problematizar, tá? Você pode problematizar isso, que registro, o que esses registros nos ajudam a entender esse passado, né? E por último, né, porque a gente já está chegando aí ao tempo, né? Vamos ver mais uma fotografia para a gente pensar os potenciais. Vamos ver uma fotografia oficial, só mais uma e aí a gente fecha o nosso curso, o nosso mini curso. Eu vou trabalhar com vocês uma fotografia oficial, tá? Uma fotografia de imprensa, né? Um material fotojornalístico. Vamos ver um bem legal assim que vai. Esse aqui que eu gosto. Então, eu vou compartilhar com vocês e aí a gente vai chegando, né, ao final do nosso mini curso. Então, gente, essa é uma fotografia de imprensa. Esse é um típico material fotojornalístico fornecido, por exemplo, pelo British News Service, pela Interamericana, que estava ligado também ao Escritório de Coordenação de Assuntos Interamericanos, e pelo Serviço de Informação do Hemisfério. Né? O que a gente tem? Essas fotografias elas eram enviadas à imprensa, a distribuição delas era gratuita ou então com custos simbólicos, né? A RDV, que era a agência alemã no Brasil, distribuía gratuitamente, só tinha que comprovar a publicação dela, né? Elas não eram feitas para colecionar. Embora eu já encontrei em Joinville coleções de veteranos da FEB com essas fotos, né? E como é que funcionava? Então vinha a fotografia, no verso dessa fotografia vinha fixado essas tiras de papel aqui, tá? Que eu estou destacando para vocês, com uma informação em inglês ou em português. Algumas já vinham só em português, outras vinham em inglês. E elas serviam de legenda para a fotografia quando publicadas. Vamos ampliar essa foto? Essa fotografia faz parte da coleção do Arquivo Histórico de Joinville, de um álbum, né? Que eu trabalhei no meu doutorado, em que aparece, né? Dois integrantes da Polícia Militar, né? O cabo Vacílio, né? De São Paulo, né? O outro é o Sargento Agnaldo, do Rio Grande do Sul, e o cabo Vacílio, ele está pintando, né, o capacete com os símbolos, né, da Polícia Militar, né, da Força Expedicionária Brasileira. E essa é uma imagem que foi feita logo na chegada dos expedicionários, ela é uma imagem de 1944, né? E essa imagem, ela é uma imagem que tem uma força simbólica muito grande, que mostra, né, o empenho dos brasileiros em estar preparados, né, para atuar na Itália, né, a preocupação com detalhes como, por exemplo, a identificação dos seus capacetes, né, esse é o capacete de fibra, né? O que eles chamam de liner, se eu não me engano, tá? Não é o capacete de metal, né? É o capacete que eles usavam durante o serviço, né? E aí tem uma coisa muito interessante, porque recentemente, né, surgiu uma treta em rede social sobre a existência de um capacete fake, né, na exposição museológica lá no Museu
Nacional, no Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, lá no Rio de Janeiro, tá? É algo completamente fora da realidade, né? Algo completamente fake, né? Muito mal feito, diga-se de passagem. Pois bem, é interessante que a gente tem fonte para pensar esses equipamentos, esse material, né? Podia muito bem uma boa pesquisa, se não existisse o original, poder utilizar um material como esse, né? É um material que tem uma riqueza de detalhes muito grande nos elementos fotografados, que pode servir para a gente pensar vários aspectos da história da FEB, desde o regime de comunicação em que ela aparece, né, até detalhes do seu equipamento, da sua organização. Beleza? Gente, eu podia ficar aqui até o final do dia, virar a noite, mas eu estou chegando ao final do tempo disponibilizado para esse mini curso, né? Na verdade, um microcurso, né? Um nanocurso. Quero agradecer você que está acompanhando desde a aula 2. Peço desculpas se teve algum deslize, se alguma expectativa não foi atingida. Se vocês quiserem saber mais, quiserem ter acesso a material, tá? Eu tenho muita coisa digitalizada. Deixa eu mostrar para vocês, né? Um pouquinho do que eu tenho digitalizado, né? Isso aqui é um pouquinho do meu material digitalizado, tudo com referência. A maioria faz parte do meu arquivo pessoal, né? Da minha coleção de originais. O que não tem referência, tem crédito. Tá autorizado, né, a ser compartilhado. Então, se você tiver alguma necessidade de algum material, quiser bater um papo, quiser saber mais, quiser colaborar numa pesquisa, não se acanhe, entre em contato comigo, né? O meu e-mail é wilson.o@univille.br, tudo junto, tudo minúsculo, tá? Eu respondo com certa velocidade. Estou nas redes sociais, só digitar meu nome completo, Wilson de Oliveira Neto, você já vai encontrar no Facebook, no Instagram. Entre em contato comigo, vai ser um prazer, né? Trocar ideias, quem sabe a gente colaborar numa pesquisa. Meu material está à disposição, tá bom? Gente, fiquem bem, muito obrigado por participar desse mini curso e quem sabe até a próxima. Valeu!